Beleza. Primeiro vamos fazer tudo por Tableau. E aí depois a gente começa a fazer por dedução natural. Aí tipo assim, a ideia inicial do Tableau é que tipo, da mesma forma que a gente quer na dedução natural e na automatização, no Tableau a gente quer provar que essa fórmula é verdade. Então a gente vai utilizar a ideia do absurdo, que é basicamente pegar toda essa fórmula e vamos dizer que ela é falsa, ok? Então tipo, esse P ou não P, a gente no início vai dizer que P ou não P é falso. E aí tipo assim, P ou não P, vocês concordam comigo que é tipo, é um A ou B? Tipo, o conectivo principal aqui é a disjunção. Então é como se fosse alguma coisa ou outra coisa, ok? Então a gente tem basicamente que esse A ou B é falso. Então vamos ver na tabela o que a gente tem a partir disso. Aqui ó, A ou B falso. Ele é um alfa, né? Então tipo assim, como ele é um alfa, a gente vai expandir ele só para baixo. Então tipo, a gente vai ter a expansão dele aqui só embaixo. Se ele fosse beta, a gente teria dois caminhos. Então tipo, seria uma expansão meio que para a esquerda, outra expansão para a direita. Se ele fosse beta. Mas como ele é alfa, vai ser tudo para baixo. E aí vamos ver quais as expansões que ele tem. Ó, ele tem FA. Ele tem Tiago, FA. Oi. uma pergunta aqui. Tem algum bizu pra gente saber se ele é alfa ou se é beta? Sim, só de botar o olho? Pronto, tipo assim. Você pode olhar na tabela se você quiser. Mas se você quiser fazer meio que sem olhar a regra, você só pensa o seguinte, olha. Tipo, eu tenho aqui F A ou B, né? Pra esse A ou, tipo, eu basicamente estou dizendo que esse A ou B é falso. Pro A ou B ser falso, você concorda que só tem um caso possível? Que é quando os dois são falsos, entendeu? Tipo, porque pro A ou B ser verdade, por exemplo, só um dos dois precisa ser verdade. Tipo, se o A for verdade, então pronto, A ou B é verdade. Se o B for verdade, então A ou B também é verdade. Então, pro A ou B ser falso, os dois têm que ser falsos. Então eu vou ter o A falso e o B falso. Então, como eu tenho um I aqui, eu meio que só tenho um caso possível, então ele é alfa. Agora, se eu tivesse, por exemplo, o T de A ou B, se eu tivesse o T de A ou B, isso aqui é beta, porque eu não tenho só um caso possível, eu tenho dois casos. Porque tipo, pro A ou B ser verdade, isso quer dizer que ou o A é verdade ou o B é verdade. Aí eu não sei qual desses casos eu tenho, entende? Então eu meio que tenho que considerar os dois casos. Por isso ele é beta. Deu pra entender? Mas assim, se você não entender essa parte, é só pegar pela tabela. Simples assim. Entendi, valeu, Tiago. De nada. Aí beleza. A gente tem um FA e um FB. Porque na tabela, ó, tem aqui F de A ou B, FA e FB. Então a gente vai fazer isso aqui na fórmula, ok? Tipo, o nosso A é esse P. E o nosso B é esse não P. Então a gente vai expandir considerando isso. A gente vai ter, olha, o F de A, então o F de P, e a gente vai ter o F de não P. E aí pronto. Esse F de P a gente não pode mais expandir, porque ele é só um átomo. Um átomo ele não expande para nada. Então a gente vai meio que só deixar ele aqui. Esse daqui dá para expandir, porque ele é um F de uma negação. Então a gente pega como se fosse um F da negação de uma razão, por exemplo. Aí tipo assim, olhando a tabela, ó,
f de não A é um alfa. Então, tipo, a gente vai expandir só para um lado. E aí, tipo assim, nessa tabela tem que a negação tem duas expansões. Só que na verdade já só tem uma, porque tipo, você vê, olha, que as duas expansões são iguais. Então, tipo, f de não A é t de A e t de A também, entendeu? Então, tipo, é só uma expansão. Então, você não precisa colocar, tipo, eu tenho um f de não A, eu coloco t de A e aí eu coloco t de A de novo. Não precisa, porque são iguais. Então, tipo, você só precisa colocar uma expansão. Só pro t de A, já tá tudo bem. E é tipo assim, a negação é muito simples. É tipo, é só você inverter o valor e cortar a negação. Porque tipo assim, se eu tenho que negação de P é falsa, é porque o P é verdade. Da mesma forma, se eu tenho o P, tipo, se eu tenho negação de P verdade, é porque o P é falso. Tipo, a negação é muito simples, é só eu cortar ela e inverter o sinal. Então pronto, ó. Aqui eu tenho F de P e eu tenho T de P. Eu estou dizendo que o P é verdade e estou dizendo que o P é falso. Isso é possível? Algum átomo ser verdade e falso ao mesmo tempo? Não é possível, porque é um absurdo. Então, eu posso cortar. Ok? Aí eu fechei todos os caminhos possíveis, só tem um caminho nesse caso. Então tá provado que a fórmula é verdadeira. Porque basicamente eu considerei que ela é falsa e eu encontrei um absurdo. Então ela não pode ser falsa, ela é verdade, ok? Aí se vocês quiserem, você pode colocar tipo essas coisas que vão ajudar vocês. Tipo, isso aqui é alfa, aí eu expandi e fecho. Mas não é necessário. Alguma dúvida nessa? Essa daqui foi o item A de uma prova. Agora eu vou pegar o item B aqui, é bem maiorzinho ele. Esse daqui. Beleza, vamos lá. Isso. Se você tiver tipo um alfa e você tiver um beta aqui, você sempre expande primeiro o alfa, ok? Sempre. E aí se você tiver tipo dois alfas, por exemplo, qual deles você expande primeiro? Meio que tanto faz. Talvez tenha algum que te ajude um pouquinho, que se fechou não faz... Não, se fechou você faz dedução. Sempre que você fechar tudo, você faz dedução. Porque se você fechou é porque essa fórmula é verdadeira. Se é verdadeiro, você pode provar por dedução. Agora, se ficar algum caminho que não feche, aí quer dizer que essa fórmula é falsa. Se é falsa, você não faz dedução, ok? E aí o que eu estava dizendo, se você tem dois alfas, meio que não importa qual você expande primeiro. Faz a valoração só quando você não fechar. Quando você fecha, você não precisa fazer valoração, ok? E da mesma maneira, se eu tenho dois betas, meio que tanto faz qual eu expando primeiro. Eu costumo expandir só de cima, assim, mas tanto faz. Aí pronto, eu tenho, olha, esse Azão aqui implica nesse Bzão. Pronto. Então, tipo, eu vou considerar inicialmente que isso aqui tudo é falso. Então, eu tenho um F de A implica B. Vamos olhar na tabela o que isso é. Tá aqui, ó. F de A implica B. Ele é um alfa. E faz sentido, porque, tipo assim, se eu tenho que um A implica B é falso, só existe uma valoração possível que torna essa implicação falsa. Que é quando o A é verdade e o B é falso. Ok? Então, tipo, eu vou basicamente ter esse A verdade e esse B todo falso. Ok? Pronto, beleza. Aqui, olha, eu tenho uma conjunção. Eu tenho uma conjunção verdadeira. Então isso é basicamente um T de A e B. Ok? Vamos ver na tabela. T de A e B, ó, é um alfa. O que também faz sentido, porque se eu tenho A e B verdade,
Só existe um caso que isso faz sentido. É quando o A é verdade e o B também é verdade. Então eu vou fazer essas duas expansões, só que tudo para baixo, ok? Então eu tenho, olha, isso aqui é um alfa, isso aqui também é um alfa, porque é um F de uma implicação. Aí de qual eu expando primeiro, meio que tanto faz, o que você quiser. Eu vou ter um T de P, porque o A é o P, e eu vou ter T de B de Q, porque o Q é o B, ok? Aí se você quiser, você faz isso daqui para te ajudar. Essa parte daqui já é um átomo, então tipo, você não vai expandir. Eu posso dizer que eu já expandi essa parte, para me ajudar a não se confundir e tal. E esse aqui também é um átomo, então eu também não vou expandir. Ou seja, só me restou esse daqui para eu expandir. Isso aqui, como eu disse, é um alfa, porque tipo, é um F de uma implicação. É um F de um A implica B, que é um alfa aqui. O A é isso daqui e o B é isso daqui, contando com a negação, viu? Tipo, não digam que o B é só isso, porque a negação também faz parte da subforma. Então vamos expandir, né? Se eu tenho um F de uma implicação, só tem um caso em que essa implicação é falsa, que é quando esse A é verdade e esse B é falso. Então eu vou ter T de P implica R e eu vou ter F de negação de Q implica não R, ok? Aí beleza. Nessa parte, ó, eu tenho o T de uma implicação. Então é tipo um T de A implica B. É um beta. O que faz sentido, porque tipo, se eu tenho o A implica B verdade, eu tenho dois casos em que isso é verdade. Eu posso ter o A falso, porque se o A for falso, isso aqui vai ser verdade por vacuidade. Então o A pode ser falso ou o B pode ser verdade. Porque se o B for verdade, essa implicação também vai ser verdadeira, entendeu? Então tipo, eu tenho dois casos. Eu não sei qual dos casos é verdade, então eu tenho que criar esses dois caminhos, entendeu? Para eu pensar em todos os casos possíveis. E aqui, olha, eu tenho um F de uma negação. Tipo, isso aqui é beta, verdade. Isso aqui eu tenho um F de uma implicação, de uma negação, quer dizer, não é de implicação, porque meio que a implicação está dentro, a negação está fora. Então, primeiro eu vejo a negação, ok? Então é um F de negação de A, por exemplo. Aí é muito simples, né? Tipo, se o negação de A é falso, é porque o A é verdade. É aquilo, tipo, eu só corto a negação e inverto o sinal. De F vai pra verdade. Então eu vou fazer isso. Eu vou inverter o sinal. Isso aqui é um alfa, verdade? Eu inverto o sinal e só corto essa negação. Então eu vou ter T de quem implica não é. Aí beleza. Eu tenho então, tipo, isso aqui de novo é o T de uma implicação. Então é aquilo, também vai ser um beta. Eu tenho dois betas, basicamente, esse daqui e esse. Qual eu expando primeiro, meio que tanto faz. Então eu vou expandir, sei lá, o de cima primeiro, por exemplo. Eu vou ter, olha, vamos olhar na tabela, né? Eu tenho um T de A implica B. Ele é um beta, então tipo, eu vou expandir para dois caminhos. Um caminho vai ter o F de A. Aqui, ó, o F de A. O outro caminho vai ter T de B. Então, tipo assim, se você não entender meio que a lógica, você pode só olhar para a tabela. E você só meio que decora que o alfa, você expande sempre tudo para baixo. E o beta você expande para dois caminhos. Ok? Então vamos lá fazer F de A e T de B. O A é o P, então tipo, eu vou ter F de P. E o B é esse R aqui, então eu vou ter aqui, olha, T de R. Esse F de P eu já posso fechar, por quê? Porque lá em cima, ó, eu tenho o T de P. Então eu estou basicamente dizendo que o P é falso e o P é verdadeiro. Não tem como alguma coisa ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então é um absurdo. Nesse caminho eu tenho um absurdo, eu fecho. Mas nesse daqui eu não tenho nenhum absurdo. Então eu não posso fechar, por enquanto, ok? Aí beleza, eu já
expandir essa fórmula e eu não vou colocar a flechinha não, vou deixar assim mesmo. Aí beleza, só falta então essa fórmula para expandir. Então vamos lá expandir ela. Ela é do mesmo formato, né? Tipo, ele é um T de implicação. Então o lado esquerdo vai ser falso, f de q, e o lado direito, que é esse não R, vai ser verdadeiro. Então eu vou ter T de não R. E se eu tenho T de não R, eu também tenho F de R. Eu só cortei a negação e inverti o sinal. Então pronto, olha. Aqui eu tenho F de R e subindo o caminho eu tenho T de R. O R pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo? Não pode. Então eu fecho. Nesse caminho eu tenho um absurdo. E nesse caminho daqui, olha, eu tenho um F de Q. Subindo o caminho, subindo esse caminho daqui, olha, eu tenho um T de Q aqui. O Q pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Não pode. Então eu também fecho ele, ok? Então pronto, eu fechei todos os caminhos possíveis. Então a frase é verdadeira, ok? Obrigado, Thiago Monitor. De nada, mano. Aí tipo, na prova eu iria fazer eu iria fazer a dedução natural. Mas por enquanto vamos pegar só Tableau, né? Depois a gente olha a dedução. Aí beleza. Eu vou fazer nessa página mesmo, acho que tá certo. Essa daqui. Que eu tiro a negação. Essa daqui. É tipo assim, olha. Se eu tenho, por exemplo, essa. Tipo assim, se eu tenho que o não há, a negação de A, é verdade, você concorda comigo que esse A é falso? Cadê? Essa daqui? Q de R. Essa? Pronto. Porque tipo assim, isso daqui é uma implicação, né? Tipo, não é uma negação. Meio que o símbolo principal é uma implicação. Então eu tenho basicamente um T de que implica não é. Aí tipo, como é uma implicação, eu vou ter dois caminhos. Eu vou ter o F de Q e eu vou ter o T de não R. Aí tipo assim, eu já tinha feito essa expansão aqui antes, que foi essa expansão daqui. E no lado esquerdo eu já tinha fechado. Então tipo, como já está fechado, eu não preciso expandir aqui, porque já está fechado, né? Então tipo, eu basicamente só vou expandir aqui, nesse caminho que ainda está aberto, ok? Tipo, eu só expando nos caminhos que estão abertos. Então eu fiz essa expansão daqui, eu fiz aqui, ok? Aí eu tive, olha, eu tive o F de Q, que foi pra cá, e eu tive o T de não R, que foi pra cá. Aí, se eu tenho o T de não R, eu tenho um F de R, porque tipo, é aquilo, né? Se eu tenho o não A verdade, é porque o A sozinho ele é falso. Então eu peguei exatamente isso. Tipo, na negação é sempre assim, é só tipo, eu só cortar a negação e eu inverter o sinal. Se é verdade, vai pra falso, se é falso, vai pra verdade. Se você não tiver entendido, é só você olhar a tabela. Se eu tenho, tipo, o T de não A, por exemplo, eu vou ter, ó, ele é um alfa, então, tipo, eu tenho um T de não A, eu vou expandir tudo pra baixo. Eu vou expandir, olha, pra F de A, e eu vou expandir pra F de A. Só que F de A é a mesma coisa, então tipo, eu não preciso expandir duas vezes, sabe? É só uma expansão.
Então, tipo, é exatamente isso, ó. Eu só corto a negação, eu tiro a negação e eu inverto o sinal. Se é verdade, fica falso. Se é falso, fica verdade. Ok? De nada. Tem pra Windows também. É Jornal o nome. Jornal mais mais. Muito bom ele. Aí beleza, vamos fazer essa daqui, né? A gente vai dizer que ela é falsa, né? E tipo assim, nessa daqui a gente tem premissas, né? Porque tipo, o símbolo de prova tá aqui, tipo, na direita de algumas fórmulas, né? Tipo, então a gente vai ter essa premissa daqui e vamos ter essa premissa daqui. Se eu estou dizendo que isso aqui tudo é falso, como é que uma dedução é falsa? Quando todas as minhas premissas são verdadeiras, então tipo isso daqui vai ter que ser verdade e essa premissa também vai ter que ser verdade. E quando o meu resultado, que é tipo tudo que está na direita do símbolo, é falso, então esse P vai ser falso, ok? Então eu vou conseguir T de P o quê? Eu vou conseguir T de não quê? E eu vou conseguir F de P, ok? Aí tipo assim, F de P já é um átomo, não posso expandir. T de não quê é o T de uma negação, né? Tipo, é T de não A. Aí você pode olhar na tabela se você ainda tiver dúvida, mas basicamente é aquilo. Você tem uma negação, você corta a negação e inverte o sinal. Então fica F de A. Então T de não Q fica simplesmente o F de Q. Ok? Aí tipo assim, isso daqui foi um alfa, a gente já expandiu. Foi pra cá. E a gente tem aqui, olha, isso aqui é um beta. Porque tipo, é um T de A ou B. Eu tenho dois casos, né, para esse A ou B ser verdade. O caso em que o A é verdade e o caso em que o B é verdade. Você pode até olhar na tabela, ó. T de A ou B. Tá aqui, ó. T de A ou B. Um caso é o T verdade, o segundo caso é o B verdade, ok? Então, aplicando essa regra aqui, o A é esse P, o B é esse Q. Então eu vou ter um caso em que o P é verdade e outro caso em que o Q é verdade. Aí tipo assim, nesse caminho aqui da esquerda eu tenho P verdade e eu tenho P falso. Absurdo. Nesse caminho da direita eu tenho o Q verdade e eu tenho um Q falso. Também absurdo. Então pronto, fechei todos os caminhos. Então tá provado que é verdade. Ok? Aí você faria dedução natural depois disso. Essa daqui eu acho que é mais longuinha, então eu vou colocar na nova folha. Beleza. De novo eu tenho premissas, então eu vou considerar a minha premissa toda verdadeira e o meu resultado todo falso, ok? Então eu vou ter T de P o quê? E eu vou ter F de R implica em P o quê? E R, beleza? Isso daqui, olha, é um alfa, porque é um T de A ou B. É porque tipo, eu vou ter dois casos, o P verdade e o Q verdade. Então isso aqui, confundir, é um beta. Isso aqui é um beta, ok? Na dúvida é só olhar na tabela. T de A ou B é beta, ok? E essa parte aqui é um alfa, porque eu tenho basicamente um F de um Azão implica em um Bzão. Aí basicamente só tem um caso, né? Quando o A é verdade e o B é falso. Como só tem um caso possível, isso aqui é um alfa. Então tipo assim, a gente tem um beta e a gente tem um alfa. Sempre expande primeiro o alfa, ok?
Então vamos expandir esse alfa primeiro. Eu vou ter, olha, esse A, que é o R, eu vou ter verdade. Então eu vou ter T de R. E esse Bzão, que é isso aqui tudo, eu vou ter falso. Então eu vou ter F de P o quê? E R, ok? Na dúvida é só olhar a tabela e fica mais simples. Esse R já é um átomo, então tipo, não tem como expandir. Isso daqui é uma conjunção. Uma conjunção aqui. Porque tipo, essa disjunção ela tá dentro e a conjunção tá fora. Então tipo, a conjunção é meio que mais importante assim. Então eu tenho um F de um Azão e Bzão. O Azão é isso aqui tudo, é esse P o quê? E o Bzão é só esse R. Aí tipo assim, se eu tenho que um A e B é falso, eu tenho dois casos, né? Porque tipo assim, pro A e B ser verdade, é porque os dois são verdade. Pro A e B ser falso, é porque algum dos dois é falso. Então eu tenho basicamente, qual dos dois é falso, sabe? O T de R, pronto. É porque eu tenho essa... Pronto, eu tenho essa fórmula aqui falsa, né? Eu tenho tipo assim, eu tenho um T de A implica B, ok? Esse A é esse R daqui. E aí eu tenho implica em um B, que é essa fórmula toda. E o T de A implica B, o F quer dizer, o F de A implica B, só existe um caso em que isso é verdade. É quando eu tenho o A verdade e eu tenho o B falso. Aí esse A verdade é esse R verdade, ok? Aí beleza. Eu tenho esse F de A e B. Pro A e B ser verdade é porque os dois são verdade. Pro A e B ser falso é porque algum dos dois é falso. Ou seja, ou o A é falso ou o B é falso, ok? Aí ficou na dúvida, só olha a tabela. Eu tenho um F de A e B, né? Tá aqui, ó. F de A e B. Um caso, o F é falso, o A é falso, quer dizer, e outro caso, o B é falso. Então é só aplicar aqui. Um dos casos. Aliás, tipo assim, eu tenho dois betas, né, para expandir. Isso daqui eu já expandi. Então, tipo, daqui eu consegui essa parte e eu consegui essa parte também. Aí beleza. Eu posso expandir essa daqui e essa daqui. Aí qual eu expando primeiro? Tanto faz. Tanto faz. Vamos expandir essa aqui porque eu já tinha visto, né? Eu vou ter um caso em que esse Azão daqui é falso. Então eu vou ter F de P o quê? E eu vou ter outro caso em que esse R é falso. Então eu vou ter F de R. Nesse caso daqui, eu já tenho um absurdo, né? Porque, tipo, subindo aqui o caminho, olha, eu tenho um T de R. Então eu tenho um R falso e eu tenho um R verdade. Então eu posso fechar já. Já tem um absurdo. E agora, tipo, aqui, essa fórmula daqui, ela é alfa. Porque se eu tenho, tipo, isso aqui tipo, é um A ou B, é uma disjunção. Se eu tenho o A ou B falso, é porque os dois têm que ser falsos. Então, tipo, eu tenho uma F de A e eu tenho uma F de B. Aí, de novo, olhando a tabela, fica mais simples, né? F de A ou B. Tá aqui. F de A ou B é alfa. Eu expando para F de A e para F de B. Ok? Então eu vou expandir, olha. Aí tipo assim, eu tenho esse alfa para expandir e eu tenho um beta lá de cima. Esse daqui. Qual eu expando primeiro? Sempre o alfa. Então vamos expandir isso aqui primeiro. Eu vou ter o F de P e eu vou ter o F de Q. Beleza. Agora só falta esse beta pra gente expandir. Tipo, vocês veem, olha, que não pode fechar. Porque, tipo, seguindo o caminho, olha, eu tenho um Q falso, eu tenho um P verdade e eu tenho um R verdade. Não tem nenhum absurdo, então não pode fechar por enquanto. Agora, expandindo essa parte daqui, olha, se eu tenho, tipo, T de A ou B, eu tenho dois
possibilidades, né? Quando o A é verdade e quando o B é verdade. Então, tipo, T de P o Q, eu vou ter dois casos. O caso em que o P é verdade e o caso em que o Q é verdade. Então, tipo assim, nesse caminho, olha, eu tenho P verdade e eu tenho P falso. Absurdo. Fecha. Nesse caso, eu tenho Q verdade e eu tenho Q falso. Também absurdo. Então também fecho. Ok? Essas 4 foi de uma prova, inclusive. Então, tipo, nessa prova não teve nenhum que não fechou. Aí vamos pegar de outra prova aqui. Pronto, essa daqui. Essa daqui a gente vai considerar que é falso, ok? A fórmula toda, sempre é assim. Então a gente vai ter, olha, um f de A implica B, né? Então, tipo, só tem um caso em que isso é verdade. É quando o A é verdade e o B é falso. Então vamos expandir, fazer essas expansões. Então esse A, contando com a negação, é verdade e esse B é falso, ok? Isso aqui é um alfa porque é uma negação, então a T de negação não é uma conjunção, ok? É uma negação, porque a negação está por fora. Isso daqui também é alfa, porque é um F de uma implicação. É a mesma coisa que a gente fez aqui, F de implicação. Aí qual dos dois a gente expande primeiro? Tanto faz, o que você quiser. Eu vou expandir primeiro de cima aqui. Então vai ficar F de P e não Q. Ok. Aí tipo assim, esse F de P e não Q é basicamente um F de um A e B, de uma conjunção. Isso daqui é beta, ok? Porque tipo, tem dois casos. O caso em que o A é falso ou o caso em que o B é falso. Não sei qual dos casos eu tenho. Então é um beta. Na dúvida, sempre olha a tabela, ok? Então, tipo, eu tenho esse alfa e eu tenho esse beta para expandir. Expande primeiro sempre o alfa. Então vai ficar, olha, vai ficar essa parte, esse P verdade, e vai ficar esse Q falso. Ok. Então só tem, ó, tipo, esses dois são átomos. Então só tem essa parte para expandir. Então vamos lá. Eu tenho esse P falso e eu tenho esse não Q falso. Ok? Esse P eu já posso cortar, porque aqui eu tenho T de P. Então eu tenho um absurdo. E esse não Q, olha, é o F de uma negação. Tipo, não é... Pronto, tipo assim, olha. Eu acho que uma pessoa já me perguntou, inclusive. Tipo, aqui, olha, eu tenho um F de Q. Aqui eu tenho um F de não Q. Eu posso cortar, tipo, eu tenho, sei lá, um T de A e eu tenho um T de não A, por exemplo. Eu posso cortar aqui? Não posso. Porque, tipo, eu só posso cortar quando eu tenho um T de A e um F de A. Aqui eu posso cortar. Então, tipo assim, se eu tô nessa situação, é só eu cortar essa negação, consigo F de A e aí sim eu corto, entendeu? Então, tipo, aqui eu vou ter que expandir para T de Q. E agora sim eu vou ter T de Q e eu vou ter F de Q. Agora sim eu corto, ok? Nessa daqui alguma dúvida? Eu fiz um pouquinho mais rápido. Pronto. Essa daqui mesma coisa, vamos dizer que é falsa, então a gente vai ter, olha, um F de A implica um B. A negação conta para o B, viu?
Então, tipo assim, um F de A implica B, eu vou ter o T do A, então T de P e Q, e eu vou ter o F do B. Então, eu vou ter F de negação de P implica não Q. Beleza. Aqui eu tenho alfa e aqui eu também tenho alfa, porque é F de negação. Qual dos dois eu expando primeiro? Tanto faz. Então eu vou expandir o de cima, sei lá. Eu vou ter T de P e eu vou ter T de Q. E beleza. Agora expandindo esse aqui, eu vou ter T de P implica não Q. Pronto, expandi também. Esse daqui é um beta, porque eu tenho um T de implicação. Eu posso ter esse P falso ou eu posso ter esse não Q verdade. Vou ter esses dois casos. Então expandindo aqui, olha, eu vou ter o P falso e eu vou ter o caso também que eu vou ter o não Q verdade. Aqui eu já corto, porque eu tenho um FP, eu tenho o TP aqui, e esse não Q eu expando para FQ, e aí sim eu corto, porque eu vou ter o FQ e eu vou ter o TQ aqui, ok? Cara, pior que eu queria uma que não fechasse. Deixa eu ver se essa aqui não fecha. Tipo assim, vocês estão de boa com o Tableau? Ou vocês querem que eu resolva mais algumas? Vocês querem que eu resolva uma que não feche? Eu vou inventar uma aqui que não fecha, viu? Eu vou ter tipo assim. Uma que não fecha é só uma forma que é errada, viu? Então, de qualquer forma que seja incorreta, não vai fechar. Então, tipo, se eu tiver, por exemplo, se eu tenho um P implica Q, então eu vou ter, deixa eu ver, eu vou ter P e Q, por exemplo. Pronto, isso aqui é falso. Então, como é falso, se eu fizer, não vai fechar. Vamos fazer. Isso daqui, olha, tipo, é uma implicação, né? Pronto, vou fazer essa depois. Vai fazer essa só rapidinho, né? Eu vou ter uma implicação, tipo, um F de uma implicação. Então, tipo, esse A implica B. Então, eu vou ter o A verdade. E eu vou ter esse B falso. Então, P e Q falso. Beleza. Aí, tipo assim, isso daqui é um beta, porque é um T de uma implicação. É beta. Isso aqui também é beta, porque é F de conjunção, é beta também. Aí qual eu expando meio que tanto faz. Então vamos expandir aqui. Eu vou ter expandir esse primeiro, por exemplo. Eu vou ter um lado FP e outro lado eu vou ter TQ. Beleza? Aí por enquanto não fecha nenhum lado, né? Então, tipo, vamos expandir essas duas. E essa questão foi até boa, porque, tipo, eu tenho dois caminhos que não fecham. Então, tipo assim, quando eu for expandir essa daqui, isso aqui é uma regra, inclusive, do Tableau. Quando eu expando alguma coisa, eu tenho que expandir essa coisa para todos os caminhos que estão abertos, ok? Então, tipo, até agora a gente não viu esse caso, que é quando eu tenho dois caminhos abertos. Porque, normalmente, sempre que quando eu tinha um caminho aberto, sempre que, tipo, quando eu meio que colocava dois caminhos, meio que um deles sempre fechava. Então, tipo, a gente só conseguia um caminho que estava aberto ainda, sabe? Mas nesse exemplo a gente tem dois caminhos abertos. Então, tipo, foi uma boa até esse exemplo, para pegar esse caso, né? Então, tipo assim, esse F de P e Q a gente vai ter que expandir. Vai, eu troquei a cor. O bagulho tá censurado. O bicho travou, sei lá, bugou. Deixa eu ver se eu criar uma.
Vixe. Aqui, deixa eu ver. Aqui dá certo. Eu tava fazendo propaganda desse aplicativo, aí o bicho faz isso. Ok, fazer tudo de novo aqui, né? Vou ter que pagar agora. Pronto, a gente tá nessa situação, né? Aí tipo assim, essa daqui a gente vai ter que fazer essa expansão aqui e fazer essa expansão também aqui, ok? Então tipo assim, vai ser tipo, se a gente tem T de P implica Q, a gente vai, ou quer dizer, T de F de P e Q, a gente vai ter um lado F de P, do outro lado F de Q, beleza? Então vamos lá. Fazendo aqui, olha, a gente vai ter o F de P e aqui o F de Q. E aí fazendo aqui, olha, a gente vai ter de novo a mesma coisa. O F de P e aqui o F de Q. Esse daqui a gente consegue fechar. Porque, tipo, a gente consegue fechar aqui, né? Agora, todos os outros a gente não consegue fechar, porque a gente não tem absurdos. Então, tipo assim, quando a gente não fecha, quer dizer que essa fórmula é falsa. É porque existe algum caso com alguma valoração que torna essa frase falsa, ok? E tipo, vocês podem até testar. Tipo, para essa valoração aqui, por exemplo, essa fórmula vai ser falsa, ok? Então, tipo assim, quando a fórmula é falsa, ela meio que... Quando ela é falsa... Thiago. Oi. Por que tu expandiu duas vezes no F de P e no T de Q? Nessa parte? É. Então, é porque, tipo assim, isso aqui é uma regra do Tableau, inclusive. Quando você expande alguma coisa, você tem que expandir para todos os caminhos abertos embaixo dela, entendeu? Então, tipo assim, se eu tenho, por exemplo, um F de A implica B, por exemplo. E aí, tipo, eu tenho dois caminhos aqui. Tipo, num caminho eu tenho, sei lá, eu tenho, tipo, T de A, e no outro caminho eu tenho F de B, por exemplo. Isso daqui eu vou expandir para T de A e F de B, ok? E eu vou fazer essa expansão para todos os caminhos abertos embaixo dela. Então eu vou ter que fazer essa expansão aqui e eu também vou ter que fazer essa expansão aqui. Então tipo, eu vou ter meio que T de A, F de B. Aqui eu vou ter T de A, F de B. Meio que eu fiz a expansão para os dois caminhos, porque os dois caminhos estavam abertos, entendeu? Tipo, foi até uma boa eu fazer esse exemplo, porque deu pra ver essa situação, né? Tipo, porque em todas as situações que eu tinha dois caminhos, meio que um deles sempre fechava direto. Aí eu nunca vi a situação. Tipo aqui, por exemplo, aqui eu tive dois caminhos, só que um deles já fechou. Então, como fechou, eu não precisava expandir para esse caminho também, sabe? Eu só precisei expandir para esse caminho da esquerda. Mas se tivesse aberto, aqui, por exemplo, eu ia ter que fazer a mesma coisa. Eu ia ter que fazer F de P, eu ia ter que fazer F de Q, tipo a mesma coisa. Mas como fechou, não tem problema. E também, por exemplo, se eu tiver tipo uma fórmula dentro do caminho, tipo se eu tivesse aqui um F de A implica B, por exemplo, eu não ia precisar expandir para esse caminho da esquerda. Tipo, eu só ia expandir aqui, T de A e F de B. Meio que eu só expando para os caminhos embaixo da fórmula, entendeu? Tipo, como esse caminho daqui da esquerda, ele tá na esquerda, ele não tá embaixo, eu não preciso expandir. Eu só expando para todos os caminhos que estão abaixo da fórmula, ok?
Ó, deu certo agora. Destravou o negócio. Desbugou, né? Pronto. Tiago, tu tá fazendo no mouse ou na caneta? Agora eu tô no mouse, mas eu tô fazendo a caneta. É porque, tipo, pra ir pra cima e pra baixo tem que ser no mouse. Aí beleza. Aí tipo, quando não fecha, quando dá errado, né? Eu tenho que pegar uma valoração. Que é basicamente, eu escolho algum dos caminhos aqui, beleza? E aí eu sigo ele e vejo quais são as valorações dos átomos. Então tipo, eu posso seguir esse caminho daqui, por exemplo. Que é um caminho que não fecha. Nesse caminho, olha, eu tenho o F de Q e eu tenho o F de P. Então basicamente, a valoração do P é falsa e a valoração do Q também é falsa. Então pronto, é isso aqui que eu tenho, ok? Para essas valorações, essa fórmula fica falsa. E tipo assim, até vamos testar inclusive, olha, se eu tenho os dois falsos, eu tenho tipo assim, um falso implica no falso. Isso aqui vai ser verdade por vacuidade, ok? E aqui eu tenho, olha, implica num falso e falso. Então isso aqui, olha, é falso. Então eu tenho basicamente, olha, um verdadeiro implica em um falso. Então essa fórmula inteira vai ser falsa. Ou seja, para essas valorações, a fórmula é falsa. É basicamente isso que eu consegui, ok? Aí beleza. Vamos fazer aquela lá que mandaram, né? Acho que a Marcela mandou. Pronto, essa daqui. Eu vou ter, olha, todas as premissas verdadeiras e o resultado falso. Então eu vou ter, olha, TP, T de P que implica R. E eu vou ter F de R. Aí beleza. Esses dois já são átomos. Isso daqui é uma implicação verdade. Então eu vou expandir, porque é um beta. Aí eu vou ter basicamente um caso em que eu tenho essa parte falsa e outro caso em que eu tenho um R verdade. Isso daqui eu já fecho, porque eu tenho T de R e eu tenho F de R. Essa parte também é beta. Eu vou expandir, olha, para F de P e para F de Q. Essa parte eu já fecho, porque eu tenho F de P, eu tenho T de P aqui, ok? Só que essa parte não dá pra fechar, porque eu não tenho nenhum absurdo. Nenhum absurdo aqui, ok? Então, tipo, eu vou seguir esse caminho e eu vou ver quais valorações eu consigo dos átomos. Olha, eu consigo o F de Q, eu consigo o F de R e eu consigo T de P. Então as valorações, ó, são o P verdade, o Q falso e o R falso, beleza? Para essas valorações, essa fórmula é falsa. Testando, inclusive, valeu. Testando, ó, essa premissa é verdade, isso aqui é verdade e falso. Então isso aqui vai ser, então isso aqui tudo vai ser falso e essa implicação vai ser verdade por vacuidade. E esse R vai ser falso. Então pronto. Essa dedução é falsa, ok? Acho que tá de boa, né, até agora. Ou vocês querem que eu faça mais alguma questão?